Boa noite, igreja. Boa noite. Quem está feliz aí, diga amém. Amém. Glória a Deus, né? Sejam todos muito bem-vindos na casa do nosso Senhor. Estou muito feliz, né, de mais uma vez estar aqui trazendo a palavra, escolhido pelo nosso Deus, né? Será que não é comigo quando vem pregar que o inimigo tenta fazer de tudo para não dar certo? Ou é quando os irmãos também pregam? Toda vez que a gente vem pregar, o inimigo sempre, né, trabalha para ver que não dar certo. Mês passado ia pregar lá na frente do Tapajós. Aí, lá tem outros quarta e sexta, né? O quarto era dia de vinho, aí vinha na sexta. Quando a gente andou 10 km dentro da mata, o ônibus quebrou. E lá vai todo mundo voltar a pé. Tinha como, né? É 2h30 da madrugada, não teve como a gente pregar a palavra. Mas o irmão Fono, né, conseguiu um pregador para a gente, né, para substituir a gente. E hoje está aqui para trazer a palavra para os irmãos, né? Vamos aqui levar nossas fontes, fazer uma oração, pedir a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus que habita nos altos céus, muito obrigado, Pai, pela vida, muito obrigado pela saúde, muito obrigado, Senhor, porque aqui nós chegamos na Tua casa. Amém. Venha, Senhor, abençoar que eu venha falar somente de Ti. Dê as palavras certas. Abençoe, Senhor, que essa pregação, esse sermão possa entrar em nossos corações, entrar em nossas mentes como uma espada de dois gumes, Pai. Ele possa ficar cravado. Que a gente possa pregar essa mensagem, levar essa mensagem para frente. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Quero ver a igreja feliz. Eu gosto de felicidade, né? Nosso Deus gosta de felicidade. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos lá em 1 Samuel. Tá? Quem trouxe a sua espada aí? Quem trouxe a sua espada? 1 Samuel, capítulo 17. Tá? Capítulo 17 e o versículo 10. 1 Samuel 17, 10. Quem encontrou, diga amém. Misericórdia, né? Capítulo 17, versículo 10, de 1 Samuel, né? Aqui, ó. Isso, 17, 10. 17, 10. Amém? Lembrei que quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Salmos 122, 1. Amém? Todos se encontraram para te ler junto? Lá de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 10, fala assim: disse mais o filisteu: hoje afronta as tropas de Israel. Olha o que ele fala aqui: hoje afronto as tropas de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito, ficaram com medo, né? Aqui a gente vai falar hoje de Davi, né? Ali da saga de Davi, pequeno que vence Golias grande, né? Aí muitos vão falar, mas eu já conheço. Você pode até conhecer, mas será que você pratica a mensagem que Davi quer passar para a gente? Será que a gente faz isso no dia a dia? Pode passar aí, meu amigo. Aqui, ó, o nosso sermão é o Deus do impossível que nós vamos estudar hoje. O Deus do impossível, né? O que é o impossível? É aquilo, né, que não está na altura do homem, mas está na altura de Deus, né? Que somente Deus pode resolver, somente Deus pode resolver a parada, né? O homem não. Vou passar. Marcos 10, 27. Para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis, né? Marcos 10, 27. Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis, né? Pode passar lá. Aqui, 1 Samuel 17, 45, fala assim. Essa aqui é a frase de Davi, que é uma frase, né, que eu particularmente estou apaixonado, eu gosto muito. E se eu gostasse de fazer tatuagem, já tinha feito uma, né? Com essa passagem a gente vai já entender o porquê. Aqui, tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, né? Quem é o Senhor dos exércitos? É o nosso Deus, né? Pode passar. Aqui uma imagem ilustrativa de
Davi contra Golias, né? Passado. O Deus do impossível vive. Ele vive quando o diagnóstico diz que não tem jeito. Ele vive quando a porta fecha. Ele vive quando o mundo duvida. Ele vive dentro de você, se você tiver a fé como Davi teve, né? É o passado. Quem foi Davi? Todos nós sabemos que Davi, né? Foi um jovem pastor de ovelhas, o filho mais novo de Jessé, da cidade de Belém, né? Um jovenzinho novo e moço, né? Valente. É o passado. Mas por que o Deus do impossível? Por que Davi? Né? É o passado. Pode contar? Não, pronto, isso. Porque Deus do impossível, porque Davi, né? Como a gente leu aqui bem perto desse versículo aí, 1 Samuel, o 17, você vai lá no 24. Quem trouxe sua Bíblia? Lá no 24, diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste, né? Essa parte aqui, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel, a quem o matar, o rei acumulará de grande riqueza, e lhe dará como mulher a filha, a casa de seu pai, e será de imposto por todo o Israel. Tá? Então, Deus do impossível, e por quê? Né? E por que Davi? Primeiramente, quero aqui agradecer aqui a presença do Heitor, né? Heitor, fica de pé aí, Heitor. Heitor é o nosso vizinho, né, que a gente convidou hoje, tá? E ele veio com a gente, dar uma saudação para ele, Heitor. Heitor, seja bem-vindo, tá, na casa do nosso Deus. Sinta-se à vontade. E a igreja toda, né, espera que você venha por mais vezes acompanhar conosco, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe você e sua família. Então, como a gente leu aqui, gente, aqui nessas duas passagens, o povo de Israel estava passando por uma situação muito complicada, por uma situação muito difícil, e o povo de Israel estava precisando urgentemente de um avivamento, né? O povo tinha escolhido um rei, que era Saul, não era escolhido por Deus, era pelo povo Saul, porém Saul, né, pecou perante Deus, né? Deus fez o que Saul? Deus deu uma ordem para Saul. Saul vai lá, luta com o inimigo, mata todo mundo, não deixa ninguém vivo, mata homem, mata mulher, mata o boi, mata tudo, né? Nada para deixar vivo. E Saul foi. Saul, chegando lá, o que ele fez? Ele matou todo mundo mais, ele poupou, né? O melhor boi, a melhor ovelha, do melhor ele poupou. Então o que foi que ele fez? Ele pecou. Ele não cumpriu a ordem que Deus tinha dado para ele, né? Então, naquele momento, né, a bênção de Deus, o Senhor, tirou de cima de Saul, porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Então, o povo de Israel estava passando por essa situação, precisava de um avivamento, né? Como a gente leu aqui, tinha um filisteu chamado Golias, que estava desafiando o povo de Deus por 40 dias. De manhã e de tarde, 2 vezes, o que ele fazia? Ele desafiava o povo de Deus. Tem algum homem aí que possa duelar comigo? Que possa lutar comigo? E como é que diz aqui, todos ouvindo isso, eles temeram e ficaram com medo, né? Aqui no 1 Samuel diz: Samuel, até quando terás penas de Saul? Né? Vai até a casa de Jessé, que lá eu te mostrarei uma pessoa que eu vou ungir para ser o rei de Israel. Aí, Samuel disse: mas se eu for lá, o rei de Saul vai me matar. Você vai falar que você vai dar oferta em meu nome. E assim, o profeta Samuel foi, né, se encontrar com Jessé. Foi para lá. E chegando lá, logo com quem ele se encontra é com Eliabe, né? E conta na Bíblia que Saul é um homem alto, um homem muito bonito, né? Um homem de presença. E quando ele vê Eliabe, ele diz: esse daqui, porque Eliabe era parecido com Saul,
era muito alto, era bonito, né? Então deve ser esse aqui que meu Deus mandou vir aqui ungir para ser o novo rei de Israel. Aí Deus olha para o profeta Samuel, né? Vai primeiro o profeta Samuel. Você vai cometer de novo o segundo erro? Será? O homem vê de uma forma, porém Deus vê de outra. O homem vê a aparência. E Deus vê o coração. Não é Eliabe. Não é ele. E assim veio o segundo, né? Abinadab, Samar, e vieram outros filhos de Jessé. Eram 8 filhos. Aí passou 7, né? E não era nenhum daqueles que estavam ali dentro da casa ali. Não era nenhum. Então passaram todos os 7. O Samuel disse: não é nenhum desses, tem 7 aqui. Jessé, o que está acontecendo? Está todos os 7 aqui? Cadê? Tem mais algum filho teu? Ele disse: tem um menorzinho, né? Apacenta ovelha, fica por ali, né? Cortando ovelha. Então manda chamar ele, Jessé, que nós só vamos sentar na mesa depois que ele chegar. Quero dizer uma coisa para você, meus irmãos e minhas irmãs. Quando Deus escolhe você, quando Deus te escolhe, não importa onde que seja, com quem que seja, só vão se sentar na mesa quando você chegar. Por quê? Porque você é um filho de Deus. Deus é maior do que tudo. Né? Então, Jessé mandou chamar Davi, que estava trabalhando, e 7 marmanjos estavam dentro de casa, eu não sei o que fazendo. Né? Hora de trabalho, estava lá, todo mundo lá, os portão, os monstruosos, né? Só músculo, barriga de cantinho, estavam dentro de casa, e o pequenininho Davi estava lá no campo, apacentando as ovelhas. Foi chamar. E Davi vem vindo, e eu creio que quando o profeta Samuel olhou para Davi, ele entrando na casa ali, entrando, né? Deve ter colocado a mão na cabeça, mas esse daí, né? O nosso povo está precisando de um avivamento. Né? Para mim já está difícil, que eu sou profeta desse meninozinho aí. Né? Mas se Deus mandou, é ele que nós vamos ungir. Né? E quando Davi vem chegando, né, profeta dele, Deus, para Samuel, é esse daí que você vai ungir, é esse daí que vai ser o rei de Israel, é esse daí que vai governar a nação, é esse daí que vai trazer o avivamento para o meu povo. E o profeta Samuel ungiu Davi. Né? E o que aconteceu com Davi? Naquele momento não aconteceu nada. Né? Naquele momento não aconteceu nada. Muitas das vezes nós queremos as coisas rápido, né? Só que Deus ainda ia treinar mais Davi. Só que Deus ainda ia preparar mais Davi. Né? Daquele momento ali em diante, o Espírito de Deus se apossou de Davi. E tudo que Davi tocava, tudo que Davi prosperava. Né? Prosperava. E o povo de Deus foi para a guerra. Né? Foi para a guerra. E esse gigante chamado Golias, que todos nós conhecemos, que tinha mais ou menos aproximadamente 3 metros, mais um palmo de quebra de altura, os historiadores falam que só de músculo ele tinha 400 quilos. Somente de músculo. O cara era muito grande, né? Só da pessoa olhar, ela já ficaria com medo, né? Já ficaria com medo. Tinha ali o exército, soldados treinados desde criancinha para lutar na guerra. Quando Golias desafiava, todo mundo ficava com medo. Então, Davi, né, foi chamado pelo seu pai, disse: Davi, vá lá na guerra e veja como é que estão os seus irmãos. Traga notícia para mim de como eles estão, traga a prova para mim. E Davi foi. Davi apacentava as ovelhas, tocava a harpa, né? Agora ia lá. Então, para quem trabalha, Deus dá mais trabalho, né? Você sabia, quanto mais trabalho, a gente pensa que acabou,
mais trabalho aparece, não é verdade? Mais bênção Deus dá para a gente. E Davi foi. Chegando lá, Davi fez o que ele tinha que fazer, levar a mensagem, ir lá com os irmãos. E de repente Davi já ia voltando lá. Ele ouve Golias, né? Tem algum homem aí que possa duelar comigo? É até estranho isso, né, Sancho? O cara, 40 dias, chamar um homem, né? Ficar chamando outro homem, é meio estranho, né? E Davi ficou ouvindo aquilo. Mas está 40 dias chamando, está afrontando o povo de Deus, afrontando o povo de Deus. E Davi faz inteligente. E Davi pergunta: qual é o prêmio, né? O que vai ganhar para quem derrubar esse gigante ali? Porque Davi já estava sacando a oportunidade que ele ia ter. Fala com ele: não vai pagar imposto na terra de seu pai, né? Vai ficar rico e vai casar com a filha do rei. Irmão Messias, a filha do rei devia ser muito gata, né? E Davi disse assim: esse era o gigante que eu estava esperando. Era esse o gigante que eu estava esperando. Vai ficar rico, não vai pagar imposto e de quebra vai casar com a filha do rei, que com certeza era uma gata, né? Não era assim, a princesa, né? Devia ser muito gata, muito bonita. E Davi disse: essa era a oportunidade que eu esperava. E Davi falou: eu vou lutar com esse gigante. Um dos irmãos, capaz de quieta, com quem tu deixaste aquelas ovelhas? Vai-te embora para casa e vai cuidar daquelas ovelhas. Muitas das vezes, vai vir pessoas, ou alguma coisa vai acontecer que vai tentar nos parar, vai tentar nos derrubar. Mas não dê ouvidos. Dê ouvidos para Deus. Continua marchando. Davi disse: eu vou lutar com esse gigante. Davi falou. Aí se acaba lá com o rei Saul, vê se ele autoriza esse menino a lutar com o gigante. Que todos os soldados aqui nem aceitou lutar com ele, nem com o prêmio, e foram lá. Disse: olha, rei Saul, tem esse menino aqui que apareceu aqui, ele quer lutar com o gigante. E Saul ali: senão você não pode lutar com o gigante. Seu o Golias, ele desde criança ele é acostumado a matar, ele é acostumado a lutar. Ele disse assim: o rei Saul, estava eu apacentando as minhas ovelhas lá no campo, aí veio um leão tirar graça com as minhas ovelhas. Veio um leão, O leão disse: eu vou pegar uma ovelha dessa. Davi disse: negativo, aqui tem pastor. Aqui tem pastor. O leão tentando pegar uma ovelha de Davi fez, matou o leão. Uma outra vez, ó rei, veio um urso, Sancho. Veio um urso para pegar uma ovelha que eu estava aqui cuidando dela. Eu disse: urso, aqui tem pastor. Disse: aqui tem pastor. E matei o urso. Assim como matei o leão, matei o urso, já tenho experiência, né? Com certeza esse gigante vai ser fichinha para mim. E Saul, que não era médico, disse: para mim, vem cá, coloca a minha armadura. Estava usando as segundas intenções. Coloca a minha armadura. E Davi colocou a armadura do rei Saul ali. E Davi não conseguia andar. Não conseguia andar, não conseguia se mexer, porque a armadura era muito pesada, muito grande. Mas eu já estava com uma estratégia, colocar a armadura dele. E lá onde estava era uma colina. E quem visse de lá, a armadura de Saul, todo mundo conhecia. E pensava que era Saul lutando, não era Davi. E Davi disse: não, eu não vou com essa armadura. Eu não vou. Então, o que Davi fez? Saul disse assim: alguém quer lutar, você vai lutar então. Você quer, pelo menos vai ter alguém para representar a gente lá, Vai ter algum guerreiro nosso lá. Se morrer, vai ter representante pelo menos. Então pode lutar. Saul passou pelo riacho, pegou 5 pedras, 5 pedrinhas ele pegou, foi lá. E nós vamos ler aqui essa passagem. 1 Samuel 17, 45. Você pode abrir a sua Bíblia aí. 1 Samuel 17, versículo 45.
que fala assim, amém? Amém, igreja? Amém. Fala assim, a passagem que eu mais gosto da Bíblia, essa passagem aqui. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e a bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará em nossas mãos. Amém. Davi chegou ali na frente de Golias, e Golias, falei, 400 quilos alto, olhou para ele, e Golias falou para ele: eu vou dar o teu corpo, menino, e Davi, eu vou dar o teu corpo para a besta fera comer. E Davi olhou para ele e disse assim: ô gigante, eu sempre me preparei, eu sempre trabalhei. Eu estava ali acertando as ovelhas, e lá apareceu o urso e eu matei o urso e eu sempre preparei. Devemos ser fiéis às pequenas coisas, sempre se preparar. Porque eu vou dizer agora para você o que é sorte. Sabe o que é sorte? Anota isso, se você puder anotar, que eu vou dizer para você o que é sorte agora. Que você vai sair hoje aqui da igreja sabendo o que é sorte, né? Sabe o que é sorte? É quando o preparo encontra a oportunidade. Não é verdade? É quando você está preparado e a oportunidade aparece e você, de repente, a pessoa quer um emprego e precisa a curso de informática, mas não sabe. Você acha que vai lá ajudar, que eu vou te esperar? Lógico que não. Então nós devemos ser fiéis nas pequenas coisas e sempre se preparar e ter fé em Deus, porque a oportunidade vai chegar. Chegou para Davi. Ninguém conhecia Davi. Ninguém sabia que Davi ia ser o rei de Israel. E Davi disse: esse era o gigante que eu esperava. Você vem contra mim com espada e com escudo, e eu vou em nome do Senhor dos exércitos. E fala a Bíblia, ali na luta, começou a batalha e Davi foi para cima, rodou essa funda, lançou, pegou na testa do gigante, e o gigante caiu, né, por terra. Foi Davi? Não, foi Deus. E a partir daquele momento, todo Israel conheceu Davi de norte a sul, de leste a oeste, né? Mas hoje eu quero falar do testemunho que tem a ver com a história de Davi, o testemunho. E já quero também chamar a atenção dos pais que vão ter bebê, né? Ou tem bebê pequeno, que a minha tia, Vanderleia, né, ela foi a primeira pessoa que foi para a igreja adventista, no sétimo dia. Então, com isso, ela levou para a igreja, desde pequena, ela começou a ler a Bíblia, para mim, já pequenininho, né, criança. E a história que ficou na minha mente foi essa história daqui, de Davi. Davi vencendo o gigante, derrubando o Golias. Foi essa história que ficou. Muitas das vezes meu pai fala: não vou, porque a criança não sabe, não entende. Ela entende. Né? Hoje que eu tenho minha filha no Brasil, né? Eu acompanhando, eu sei que desde a barriga a criança já entende. E essa história que ficou marcada na minha mente, até hoje eu carrego. Né? E assim, eu fui criado pelos meus avós, sempre fui criado pelos meus avós. A minha mãe, ela não foi da igreja, não era da igreja, né? Então ela ia para festa, bebia, saía. E numa dessas saídas ela ficou grávida de mim, né? Então ela já de início não aceitou, né? Ela já negociou com uma mulher, né? Já negociou com uma mulher dentro da barriga. E então no dia que foi para ter, né, lá no pronto-socorro,
Essa mulher já estava lá esperando. Não sei como ela saiu de lá, mas ela saiu de lá comigo, né? Assim, a minha tia contando a história, a minha tia, né? E a minha tia fala que ela já ia descer da varanda ali comigo, já um bebezinho, né? Ia descer da varanda, e a minha tia foi lá me buscar. Disse: olha, não, esse menino é meu sobrinho. E o papai disse que a gente vai criar ele. Aí ela disse: não, a mãe dele já deu para mim. Ela disse: olha, você vai me dar o sobrinho, senão eu vou te dar porrada aqui agora. Né? Assim, a minha tia falando, eu estou falando da linguagem que ela falou para mim. Então ali ela conseguiu me resgatar e me levou de volta para o pronto-socorro. E assim eu vivi de um lado para o outro, né? E passei maior tempo morando mais no sítio. E num desses dias, né? Comecei a sentir muita dor, né? Faz um pouco de tempo, né, aproximadamente já 26 anos, mas eu lembro como se fosse ontem, né? Eu comecei a sentir uma dor muito forte na barriga, né? Me trouxeram para Santarém com urgência, né? E aí começaram a fazer uma bateria de exames, programa completo, ultrassom e tudo. E todos os exames que eu fazia que só dava que era verme. Só é verme, ultrassom, verme. E esses dias foram passando e a dor foi aumentando, e a dor aumentava na barriga. E aumentando, passava, fazia 1, 2, 3, 4 ultrassom e só dava verme. E dava remédio para verme. E não curava, e eu emagrecendo, não tomava mais água, não comia, porque tudo que eu comia, tudo que eu bebia, eu só jogava para fora e vomitava. Ia ficando magro. Chegou um momento que eu fiquei só pele e osso. As minhas costelas tudo estava descontado. Os ossos da costa também, tudo estava descontado. E ninguém conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Ninguém entendia. Aí chegou uma certa noite, não lembro direito a data, que a dor veio muito forte. Né? Eu me recordo que já nesse período, eu já queria pegar uma faca, eu já queria me matar, já tanta dor. Né? Que a dor, não sei para quem sabe, a dor do câncer é mais doída do que quando a mulher vai ter um bebê. E eu tentava pegar uma faca para tirar da minha vida, porque eu não aguentava mais tanta dor, a dor insuportável, eu tomava remédio, não comia, tudo eu vomitava. Então, essa noite, às 3 horas da madrugada, me levaram no mesmo horário, no hospital. Tinha lá umas 10 ultrassons lá, já que tinha feito tudo. E ali, uma médica, cheguei lá gritando de dor, sabe o que é escândalo, gritando? Magra. Uma médica correndo, o que está acontecendo aqui? Ela pegou a ultrassom e disse: mas que aqui é um tumor. O que aconteceu com esses médicos que eles não conseguiram ver esse tumor aqui? Esse tumor gigante, e ela marcou a cirurgia, né? De emergência, só deu tempo de dar o jejum. Já marcou, ele foi fazer a cirurgia. Aí os médicos falaram: olha, eu vou fazer a cirurgia, ele está muito tempo de cara, ia fazer tempo que eu não comia, não bebia água, só estava pegando, pode entrar, mas ele não pode sair vivo dessa sala de cirurgia. Sim, ainda tinha que fazer cirurgia, fazer o quê? Né? Anestesia muito pesada, enfim. E assim foi, fiz a cirurgia. Fiquei na UTI, né? Oxigênio, tomando sangue, e aí ali lutando para ser salvo, né? E aquela luta que eu, graças a Deus estava ali, consegui sair daquela sala de cirurgia com vida. Amém. E eu fui me recordando da cirurgia, eu estava amarrado, porque eu estava me batendo, né? Eu estava anestesiado, mas eu estava me batendo, falaram depois, eu teve dor. E eu fui me recordando e eu vi a cirurgia, né? 100 pontos, tem uma cirurgia aqui na minha barriga. E eu vi aquele negócio aqui do lado, é a bolsa de colostomia, né? Que cortaram meu intestino, deixaram uma parte para dentro, tiraram uma parte para fora. E por aqui eu fazia minhas necessidades, né? Por aqui eu fazia minhas necessidades, sabe, né? Bolsa de colostomia coloca bem aqui. E eu não entendia muito aquilo. Mas o que me surpreendeu e surpreendeu também os médicos foi o tamanho daquele tumor, uma bola grande, maior que uma bola de futebol, cheia de buraco, sabe, uma coisa muito feia, cheia de buraco, tinha uma gosma, sabe, em volta dele. Como é que é uma criança pequena, tão magro que os ossos estavam de conferir, e esse tumor não aparecia, a minha barriga não era grande, parecia que, entendeu? Menino magro.
Era para pegar uma barriga de mãe, né? Uma barriga de grávida grandona. E os médicos tiraram esse tumor gigante. E o berço do tumorzão que ficou com um balde assim lá do lado do meu leito, lá, né? E depois eles pegaram, mandaram para Belém para fazer exame. E ninguém entendia como não aparecia, né, para frente. Simplesmente como é que ela está grávida, ninguém entendia. E como é que os médicos não viram, conseguiram ver na operação? Só foi essa médica. E ali, mandaram esse tumor para Belém, para fazer aquilo, para ver se era maligno ou benigno. E lá, voltando de Belém, exame, o tumor falou, deu que era maligno, né? É o pior tumor que tem, o pior câncer que tem era maligno. E numa consulta que eu fui com a minha tia, sentando ali perante o médico, ele deu o diagnóstico, ó, o tumor dele é maligno, já se espalhou de uma certa forma, está espalhado, já tem tumorzinho, e é maligno. E ele tem, nós vamos dar para ele 2 meses de vida, nós vamos dar. Eu já estava todo arrebentado, magro, já estava na necessidade por aqui, né? Depois, se quiser ver, eu mostro a minha cirurgia daqui. E ele tem 2 meses de vida, ele falou ali com a gente. Nessa hora foi o Espírito Santo que me tocou, e foi a hora que entrou a história de Davi. Davi derrubou o gigante. E eu falei para o médico, a última palavra que vem é do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Foi essa mensagem que naquele momento eu lembro como se fosse ontem. Veio na minha mente. O pequeno vencendo o grande. O gigante da minha vida é esse tumor. Eu vou morrer só se for da vontade de Deus. E a partir daquele momento, o Espírito Santo tomou conta de mim. E eu não aceitei aquela doença. Se ela está doente, eu nunca aceitava, eu não estou doente. E eu comecei a me recuperar. Saí daqui, fui para Belém, fazer quimioterapia. Fiz uma bateria de exame, quimioterapia, o cabelo caindo. E exame muito feio, muito dolorido, né? Complicado de fazer. Tomava aquela injeção veio da barriga, na vértebra da coluna, né? Medicamento forte, muito forte. Se o medicamento passasse lá do outro lado da rua, a gente sentisse aquilo, já dava tontura. E essas sessões de quimioterapia, toda vez que eu fazia, eu vomitava, dava enjoo, né? Então é muito forte. E daqui a gente foi, ficou na casa de apoio lá em Belém do Pará. Né? A gente tinha casa lá, que era daqui, naquela época, era mais complicado, a gente ficou lá na casa de apoio. E lá a gente ficou, e comigo na casa de apoio tinha 50. Né? E desses 50, sabe quantos que estão vivos? Esse caboclo que está falando com você hoje. Porque tinha contato, falava com a minha tia, esse morreu, muitos morreram lá, esse morreu, e esse daqui ainda está de pé. Porque eu entreguei a minha vida para Deus, para Jesus, eu entreguei. Eu carreguei essa história comigo. Né? Eu coloquei no meu coração. Naquele momento eu não tinha medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer, não. Se Deus quiser levar, pode me levar. E aí passou quase um ano. Fiquei mais ou menos lá 8 meses com a bolsa de colostomia aqui do lado, né? Usando aqui, depois recolhendo lá. E eu fiquei indo para Belém uns 3, 4 anos seguidos. E desde esse diagnóstico que o médico falou que eu tinha 2 meses de vida, a todos que estão acompanhando a gente pelo YouTube, pelo nosso canal, a todos os irmãos que estão aqui, eu falo para a minha mulher que está ali atrás com a minha filha contando essa história, e às vezes eu olho para ela e eu vejo que ela pensa que é mentira. Hoje vocês veem aqui o irmão, né, bonito, forte, gordinho, que trabalha, que faz reportagem, que vai para cima. E quando eu falo essa história para muitas pessoas, eu vejo que há muitos que pensam que é mentira. Né? Será mesmo? A gente vê, a gente percebe. Eu quero dizer que eu não sou nem um doido para vir aqui contar mentira para a igreja. Né? Eu não sou nem um doido. Deus me curou do câncer maligno. Amém. O médico fala, você tem 2 meses de vida. E desde esse diagnóstico,
os médicos deram para mim, já se passaram 27 anos. E eu estou de pé aqui. Se Deus me levar para mim, eu já estou no lucro, né? Para quem tinha 2 meses de vida. Não é verdade? Então eu quero que os irmãos levem essa mensagem para você. O Deus que passado faz milagre hoje, com certeza. Mas por que ele não vem aqui e o cara vai entrando na cadeira de roda e ele cura o cara da cadeira de roda? Curou ele no passado. Ele curou. E muitos daqueles que ele curou não iam para a sinagoga, não iam para a igreja. Muitos daqueles que gritavam, crucifica Jesus. Muitos daqueles que eles colocavam lá o povo, crucifica. Não acreditaram. E será que no nosso tempo não ia ser a mesma coisa? Jesus aqui curando. Muitos não vão acreditar, só porque ele ia embora. Não é verdade? Mas estou aqui contando para vocês esse testemunho que Deus cura. Agora basta você ter a fé e acreditar e entregar na mão de Deus. Entregar, não é? Será? Já duvidou. Aí não rola, parceiro. Aí não rola, com Deus não é será. Ou vai ou racha. Se ele disse vai. Ah, porque não, vai, se disse vai. Eu não tinha essa mentalidade. Eu confesso que hoje eu tenho um pouco mais. Um pouco menos. Estou trabalhando para ter mais. Né? Mas quando eu era criança eu tinha mais fé para estar hoje, mas eu já estou trabalhando para isso. Para ter a fé daquele moleque que venceu o câncer. E Deus traz essa mensagem para cada um de nós, que nós possamos sair hoje daquele, não importa qual é o teu problema, a tua dificuldade, se a doença, só entrega na mão de Deus. Né? Só entrega, porque o ente querido morreu, sempre morreu. Entrega na mão de Deus, Ele sabe de todas as coisas. Tem coisas que eu entendo hoje, lá no passado eu não entendia. Tem coisas que nós vamos só entender lá na frente. É Deus que sabe trabalhar. Ah, mas eu não concordo com Deus. Irmão, se você não concorda, o problema é teu. Porque Deus te deu a vida, Ele é Deus, Ele faz tudo na hora certa, Ele molda a peça, Ele vai falar, Ele faz o que Ele bem entender. Amém? Pode passar, Lúcia. Eu só consegui aqui umas fotos minhas, né? Umas fotos minhas. Esse daqui é eu lá no sítio, no interior, ali as galinhas. Esse aqui né, era o galinheiro, tá? Poucas fotos daquela época a gente não tinha celular, né? Como a gente tem agora, não tinha. Acho que a minha tia não tinha nem celular, era daquele celular grandão, né? Tinha uma antena assim. Pode passar. Essa aqui, ó, eu lá no sítio dos meus avós, tá? Essa aqui é eu. Ainda não tinha acontecido, eu comecei a sentir aí o problema, a dor. Pode passar. Esse daqui é eu, tá? Esse daqui é eu aqui em Santarém. Eu vim morar, passar um dia com a minha mãe. E aqui nessa casa aqui, eu tinha um pai que ele é militar. Não tenho nada contra militar nenhum. Eu respeito todo mundo, assim como eu gosto que me respeite. E num desses dias, ele me deu uma surra tão forte, que pode ser da surra que eu peguei. E a médica falou: tem alguém na família que já teve câncer? Não. Ele pegou uma facada muito forte. Eu também disseram que não, né? Mas aí eu peguei uma fivelada do meu ovo direito, tão forte, que ele ficou inchado assim, e eu tive que fazer uma cirurgia. Né? Porque a fivela pegou, aí bateu, o sangue começou a inchar, foi inchando a bolsa, né? Costal. Foi inchando, eu tive que fazer a cirurgia. E quem fez a cirurgia foi o Dr. Humberto Tolentino. Tá, pode passar. Aqui é eu, essa aqui é a minha tia lá dando tchau, a gente está lá no aeroporto, tudo pelo TFD, tá? Aquele eu lá do lado dela lá, acho que está desenvolvendo, né? Esse bem aqui, esse bem aí mesmo, tá? Lá, dando tchau já no aeroporto aqui de Santarém. Quando a gente foi para Belém, tá? Pode passar. Aqui é eu lá no aeroporto de Belém. Bem aqui vocês podem ver a ponta de colostomia. Se botar para ver, né? Bem aqui. Todo mundo está vendo aí? Que eu estou aqui com essa roupa aí, essa calça, e bem aqui tá cheio de cocô já aí, ó. Está cheio de cocô. Vem por aqui sair o cocô. Pode passar. Mais ou menos aqui, eu fiz da inteligência artificial, né? Mais ou menos, eu tinha consegui foto dessa época ainda. Mais ou menos, eu fiquei mais ou menos assim, um pouco mais velho, né? Na época que eu estava doente. Pode passar.
Já acabou? Bom, já tinha mais. Essa daí lembra? Deve ter dado um tinha outras fotos. Então essa daí, eu não consegui muitas fotos, né? Porque eu creio que não tinha muito tirado foto por causa disso. Mas essa é a mensagem que eu deixo para a igreja. Que a gente possa entregar as nossas mãos, a nossa vida, né, para Deus. Entregar para Ele e não duvidar do nosso Deus. Ele faz milagre. Está aqui, eu convido, 27 anos depois, falando para a igreja. O milagre que Deus fez na minha vida. Eu não sei o que tem para a minha vida. Deus escolheu eu e você para ser generais do exército do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe, Senhor, que a gente possa levar essa mensagem em nossos corações. Leve, Senhor, a gente paz para os nossos lares. Esteja com a gente presente, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa saúde, da nossa família. Muito obrigado por tudo. Abençoe essa semana. Esteja na frente, livrando de todo mal, nos protegendo de todo mal. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.